Galera, eu venho aqui para dar, tudo bem? Boa tarde. Venho aqui para dar uma dica legal aí de como testar aqui. Vou pausar aqui para virar a câmera, só um minuto. Para fazer, como fazer um diagnóstico aqui, ó, tá vendo? Um Azira 2008, 2009, V6 3.3. O que acontece? A gente tá aqui, a gente trocou esse módulo aqui, ó. Esse módulo de controle da ventoinha, essa bichona aqui. O que acontece? Vou dar uma prévia aqui do ocorrido do carro. O que acontece? Esse carro, o cliente estava dirigindo ele, deu uma pancadinha aqui, ó, no carro, deu uma encostadinha, deu uma leve batidinha, deu até umas alteradas aqui na estrutura do carro, tá vendo? E aí o que aconteceu? Estourou, deu uma estouradinha no radiador. Ele levou o carro para conserto. Até então o carro estava com a elétrica em ordem. E aí o que acontecia? Depois que ele arrumou o radiador e tudo, o carro ficou dando problema de fervura. Por quê? Porque não acionava a ventoinha. E aí ele levou para consertar o radiador e o cara do radiador falou: ó, agora tá com problema na ventoinha, a gente não consegue consertar e tal. Isso aí é mais um problema elétrico. Levar num cara que mexe com elétrica. Então o que acontece? Ó, tá vendo? Ó, tá funcionando aqui. O que eu tô fazendo esse vídeo? Para mostrar como dica aí no meu canal. Que faz um tempo que eu não posto nada no meu canal do YouTube. E tem as outras redes sociais aí que eu vou dar uma prévia lá para o pessoal vir se interessar e atentar aqui a dica que eu ponho no canal. Vamos lá. Tá vendo aqui? Primeiro, princípio de tudo para testar. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque na realidade a batida não afetou a estragar esse módulo. Ó, o módulo está inteiro, ó. O módulo está inteiro. A batida não afetou a alteração. Ele vai aqui embaixo aqui, ó, do para-choque. Ele vai embaixo aqui, ó, do para-choque aqui, ó. Então ele não afetou nada, não estragou nem nada. Mas o problema é, isso aqui estragou na forma de testar. Aí que entra o X da questão, tá vendo aqui, ó? Eu vou mostrar aqui. Aqui o fio já tá todo espetado. O fio já tá todo espetado. Eu aproveitei até o orifício ali do espetar e coloquei a minha agulha aqui para fazer teste. Mas espetaram aí, e dependendo com que espetaram, com o teste que espetaram, é onde danificou esse módulo aqui. Então qual que é a intenção aqui? De orientar aqui, de dar uma dica aí, para que tem muito mecânico, tem até eletricista que não tendo ferramenta adequada aqui, ó, trabalhando com um scanner, multímetro e essa caneta aqui da Usatest aqui, que ela mede ela mede osciloscópio, ela mede frequência do ciclo, mede o sinal que o módulo envia para a ventoinha. Na realidade aqui eu estou medindo o sinal que o módulo da injeção, que é o PWM do ventilador, esse sinal aqui, ó, esse aqui é quando ela ligou a ventoinha e desligou, ligou, desligou. E aqui é o sinal de temperatura do carro. Quando aqui atinge a temperatura de funcionamento, aqui, ó, aqui tá no zero. A gente vai ver que essa linha azul aqui, ó, vou até aumentar aqui, ó, essa linha azul aqui, ela vai dar o pico de subida. E aqui vai alterar a porcentagem, que é o do ciclo que aciona a ventoinha. Mas só que essa informação do PMW do ventilador, ela vem do módulo para esse módulo aqui que está lá embaixo lá, que eu instalei aqui. Embaixo do carro. Então, esse módulo, ele potencializa, que nem como, vamos supor assim, falando grosseiramente falando, é como se fosse um relé. E aí o que acontece? Ele controla a velocidade da ventoinha. Tá vendo? Olha lá, a ventoinha funcionando. Então, ó, entrou o ciclo aqui, ó. 34%, 35%. E aqui, 34, 35, oscilando. Tá vendo a frequência aqui? Isso aqui, esse fio tá ligado lá na entrada do módulo, que é nesse fio do meio aqui, ó. Que é o que recebe. O módulo, esse sinal vem do módulo para esse sinal aqui dessa módulo que controla a ventoinha. Então, essa informação a gente precisa saber para testar, para ver se esse módulo aqui está trabalhando corretamente. Essa informação a gente precisa saber a respeito disso para poder ter a certeza se o módulo está trabalhando ou não. Mas aí que tá. Testar, essa é uma forma de testar os sinais de envio do módulo para esse módulo aqui.
A partir daqui aí tem um chicote que entra lá, ó, que entra lá numa ventoinha, que é esse que já está aqui no local. Então aqui eu estou medindo o que? Eu estou medindo aqui com o multímetro. Então quando aciona aqui, quando aciona aqui, o módulo manda a corrente para este módulo aqui, aí automaticamente aqui a porcentagem muda, porque esse módulo manda essa mesma duty cycle para a ventoinha, só que é numa porcentagem diferenciada. Vocês vão perceber daqui a pouco quando eu ligar de novo. Ó, ligou, ó, 34,90 aqui, ó, 34,90, 34 aqui está mais exato, arredondado, né? E aqui, ó, na ventoinha lá, quanto dá? Dando 60%. Isso em baixa velocidade. Tá vendo lá, ó? Tá ligada a ventoinha. Então, ó, agora vai desligar. Daqui a pouco já vai desligar aqui, ó. Vai cair a 0. Caiu a 0, desligou. E aí abaixou a temperatura aqui. E aqui, ó, já tá aqui, ó. Essa porcentagem baixa aqui é o retorno que essa canetinha está medindo, que já no computador ele não mede esse retorno. Mas aqui já parou, desligou. Então qual que é a forma correta de testar isso aqui? Por que eu estou mostrando tudo isso? Então assim, você tem que medir o sinal que eu estou medindo aqui com essa canetinha, com essa ferramenta de teste, é o sinal que o módulo está enviando para ela aqui. Entrou essa corrente aqui, entrou essa corrente aqui nessa caixinha, ela através do chicote vai levar até a ventoinha. E na posição aqui no chicote aqui, no fio aqui, ó, no fio preto que eu acabo de desencaixar, é o fio de sinal de referência para poder a gente compreender que a ventoinha está funcionando ou não. Por exemplo, por que eu digo que você compreender se a ventoinha está funcionando ou não? Ó, entrou lá, ó, tá funcionando. Ó a porcentagem que está entrando aqui. Vamos supor, se eu entrasse com como eu tô com esse multímetro ligado lá, se eu tivesse essa velocidade aqui, essa porcentagem aqui, e a ventoinha não tivesse funcionando aqui, aqui eu compreendia que o defeito está no motor, entendeu? Então, se essa porcentagem, quando está entrando aqui 60%, 60 do ciclo, 60% entrando aqui no motor, e se tivesse entrando e o motor não funcionasse, aí seria defeito do motor. Mas quando eu fui testar essa daqui que estava com defeito, entrava a frequência aqui nele, pela tomada aqui, ó, pela tomada principal entrava a frequência, e aqui não saía. E aí é onde eu detectei que era defeito da caixinha, não defeito do motor. Mas aí por que essa explicação? Porque é o seguinte, tem que testar com essas ferramentas, multímetro, ou uma ferramenta que testa a frequência de osciloscópio. Então, se não tiver essas ferramentas, se você vir aqui com teste, só com teste, a caneta de teste não, mas dependendo da caneta de teste, tem algumas aí no mercado que ela dão retorno e pode estragar o módulo. Mas até com teste de lâmpada, que é muito comum, o pessoal vai testar o motor na ventoinha, até liga os fios direto na bateria aqui, ó. Pega os fios aqui, ó, pega os dois fios e liga direto na bateria. Nesse carro, isso aqui, se fizer isso, pode até queimar o motor, dependendo da situação. Eu não faço, eu não recomendo. E aí o que acontece? Por que eu estou explicando tudo isso? Porque foi assim, não foi da batida, foi a simples forma de testar errado que queimou o módulo. Então, não tem muita gente aí, não sei como testar. Até eu tive trabalho por causa da referência de esquema elétrico, entendeu? Então aqui é simples, ó, dois fios aqui, ó, dois fios aqui entram na ventoinha. Aqui são 4 fios só. Então aqui é positivo direto, que passa por um fusível, que vai na base. Aqui esses dois aqui maiores são negativo. E aqui, ó, é o sinal que vem do módulo de injeção, que é esse sinal aqui, ó, PWM. Opa, apagou a tela. PWM. Aí você pode estar se perguntando, e por que eu dei, como é que eu vou saber que a ventoinha trabalha com PWM ou não?
a informação está na tela aqui, ó. Quando você entra com o scanner, quando você entra com o scanner aqui, você tem essa informação aqui, ó. A ventoinha trabalha com PWM, olha lá, ligou, ó. Aqui, ó, ligou, aqui, ó, no multímetro, a porcentagem que tá entrando nela lá, ó. Aí ela trabalha lenta. Quanto mais alta a porcentagem, mais lenta ela fica. Tá vendo? Ela tá lenta aí. Eu vou já ligar o ar condicionado e vou mostrar para vocês que aqui vai aumentar a porcentagem e aqui a entrada de porcentagem lá de tensão lá pro motor da ventoinha, ela vai diminuir. Então o que acontece? É simples detalhe de prestar atenção nas informações que você tem à mão. O próprio scanner te mostra. Então você vai ter a ventoinha aqui, ela já está me mostrando o PWM do ventilador. Então se eu sei que aqui trabalha com PWM, eu não vou jamais colocar aqui injetar aqui no fio um cordão de teste, alguma coisa assim. Os eletricistas antigos trabalham com isso, cordão de teste. Hoje em dia não dá para trabalhar com esse tipo de ferramenta num carro desse. E esse é 2008, imagina os mais novos, entendeu? E assim, eu estou entrando com essa ferramenta aqui prática, porque ela é mais prática aqui, ó. Tem osciloscópio, ela aqui é mais fácil, prática para medir essa tensão. Beleza? E aí o que acontece? No multímetro, no osciloscópio, seria mais adequado também para você medir. Só que aqui, como essa ferramenta para mim já é mais prática, eu já mato aqui a pau. Mas se fosse a forma correta de eu medir, eu poderia entrar com esse mesmo fio aqui e com o mesmo fio que eu estou entrando aqui lá no módulo e medir tudo no osciloscópio, 2 a 8 canais, que também ia ter o mesmo efeito. Mas isso é osciloscópio ou multímetro. Ó, o multímetro aqui eu estou medindo a frequência aqui, ó. Tá desligado. Olha lá, acabou de desligar a ventoinha, ó. Tá desligando, olha lá. Então, essa é a intenção de mostrar aqui a dica de como testar essas ventoinhas, de quando for testar para não queimar, que é o que acontece aí com alguns mecânicos que não tem conhecimento, e também até eletricista. Tem eletricista aí que não presta atenção nesse detalhe, não olha o que está na tela do seu scanner, que ali já tá te dando uma informação de como testar, de como funciona, para você não se equivocar na hora de teste aqui e queimar a peça aqui como foi queimada. E outra, detalhe, essa peça aqui, ó, a gente só achou usada. Não tem nem concessionária. E ela não é baratinha não. Entendeu? Então, já pensou? O carro entra na sua oficina, você vai ver problema de arrefecimento e tal. E aí, por uma condição de não saber como testar, você pega e acaba queimando um módulo desse. Esse eu demorei alguns dias para poder achar. Tanto eu como o dono do carro, para poder achar. Então, tá aí a dica nesse sentido. De poder orientar aí a quem não sabe como testar ou como funciona. Pelo menos com esse vídeo aí eu tento esclarecer. Às vezes aqui, como eu faço poucos vídeos, eu gaguejo um pouco, falho na hora do raciocínio aqui de explicar um pouco, mas assim, a intenção, o que vale é a intenção de mostrar para quem não sabe como testar ou quem nunca testou, ou até o próprio eletricista que tem conhecimento, mas não tem conhecimento desse princípio de funcionamento, ter uma ideia. Ó, eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar a diferença. Ó, vou esperar aqui, ó, vai atingir a temperatura, vou mostrar aqui, ó, PWM. Então, aqui voltando, ó, liguei, ó, a temperatura, liguei a ventoinha, ó lá. Agora eu liguei o ar, olha só para quanto subiu, 69,80. Olha para quanto que tá a ventoinha aqui, ó, 28%. Olha a velocidade que tá a ventoinha agora. Olha o barulho dela. Ela tá muito mais, aumentou a velocidade dela. Né? Aí o módulo, ele inverte a porcentagem. Aqui o módulo da ventoinha, né? Que aqui ele aumentou a porcentagem de comando. Aqui ele aumentou a porcentagem de comando, e o módulo lá que a gente trocou, ele diminui essa porcentagem e aumenta a velocidade da ventoinha lá. Uma explicação meio leiga. Tem a explicação técnica que é referente ao duty cycle, que eu não vou entrar nesse detalhe, que é muita informação e o vídeo fica muito longo. Mas assim, a princípio, você quer testar a ventoinha quando liga o ar-condicionado. Quando liga o ar-condicionado, ele vai aumentar o PWM aqui em porcentagem, e na ventoinha, passando pelo módulo, ele vai diminuir a porcentagem, porém a velocidade da ventoinha vai ser maior.
Agora, se eu desligar o ar-condicionado e quando ela atinge os 34, 35, aí a ventoinha aqui entra, trabalha com uma porcentagem de 60%. E aí ela trabalha mais lenta. Tá certo? Gente, vou pausar aqui. É uma explicação meio atrapalhada. Às vezes falha na conversa porque pouca prática para fazer o vídeo. Então o que acontece? Na hora de tentar explicar toda a situação, então eu acabo um pouco comendo as palavras, gaguejando e tal, mas é assim, a explicação é para quem não tem conhecimento sobre o teste desse módulo, então acaba queimando o módulo. Então a intenção de fazer o vídeo é nesse caso dar a dica de como testar esse módulo. E isso serve para vários outros carros que trabalham com PMW também. Então você tem uma noção de como funciona, de como testar e com quais ferramentas a testar. Tá ok? Beleza, galera. Valeu, obrigado.